Vamos testar agora, galera. Vamos ver se tá. Vamos ver se vai rolar agora. Talvez fosse a minha internet aqui. Esperar o Rodrigo chamar. Vamos ver. Aí, Rodrigo. Ufa! Beleza? Tudo bem? Tudo certo. Tudo beleza? Tá me ouvindo? Tá me enxergando? Cara, troquei de aparelho, troquei de lugar para ver se melhorar a internet. Vamos ver, agora eu tô te ouvindo. Tô Legal, bacana. enxergando. Beleza? Então eu Show de apresentei bola. para você antes, deixa eu apresentar de novo. O Rodrigo é psicólogo, especialista em psicologia do esporte, terapia cognitiva comportamental e membro da Comissão de Psicologia do Esporte e Conselho Estadual de Psicologia. Tá me ouvindo, Rodrigo? Tô ouvindo Então, perfeitamente. beleza. Conta pra gente, Rodrigo, quanto tempo você treina lá na Única? Então, galera, muito boa noite a todos. Prazer estar aí falando com vocês, tá? Desculpe o improviso aqui. Não sou tão bom nessa questão de internet. Quem me conhece sabe. Então, bom, pessoal, primeiramente, Thiago, parabéns pela iniciativa, tá? E principalmente pela sensibilidade de vocês da Academia Única estarem tratando desse tema tão fantástico e principalmente tão fragilizado e tão sensível nesse momento que nós estamos vivendo, né, de isolamento social, pandemia, e sem dúvida nenhuma é um momento mais do que nunca. Todos os momentos são importantes, mas nesse momento em que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, é primordial e essencial, tá? Parabéns aí para a galera da Única, ok? Então, Massa, Thiago, eu massa. faço academia, na verdade, desde os 16, 17 anos, inclusive na Única ainda, sou bastante fiel nesse Os sentido. pioneiros. Pioneiro, das antigas ainda, né? Isso. Na época do antigo Muay Thai. Mas, Tá enfim. certo. Então, eu fiquei cerca de 2 ou 3 anos sem fazer, enfim, com foco em outras coisas, Uhum. estudo e tal, mas sempre naquela, né? Nossa, preciso voltar a fazer atividade física, me faz falta e tal. Então, eu sou um praticante assíduo aí da atividade física em todos os sentidos, não só de academia, de sair andar, às vezes a gente não tem a oportunidade, por algum motivo, de academia, mas, sobretudo, a prática esportiva, né? Tá. E como que tá sendo para você esses dias em casa aí parado? Olha, bastante desafiador, diria assim. Inclusive, eu tive, infelizmente, acabei fazendo uma cirurgia do ombro em 17 de março, foi bem nos dias que veio essa questão Uhum. do isolamento social, e eu não estou conseguindo ainda sair por uma questão de recomendação ainda, né? Aham. Mas eu te digo que, com toda certeza, eu sou uma pessoa com a prática esportiva, com a prática efetiva da atividade física, seja Uhum. ela recreativa ou um pouquinho mais intensa, mas sem atividade física eu te digo que eu fico, diria que não num ótimo momento quanto praticando atividade física. Tá. Legal, cara. Então vamos começar assim. A gente separei algumas perguntas aqui para a gente fazer um bate-papo. A gente sabe os benefícios da atividade física, né? Ali, a gente falando das doenças não transmissíveis, colesterol, obesidade, hipertensão, etc. Falando muito na questão da imunidade. E se tratando da mente, né? A gente sabe, liberação de dopamina, serotonina, adrenalina. Qual que é a importância da atividade física, cara, para a mente? Então, Thiago, ótima pergunta. Tá afiado pelo jeito hoje, hein? Então, eu diria que essa questão, a ligação da atividade física com relação à saúde mental, seja ela também a questão física, tanto psicológica quanto social, que a gente não pode esquecer também. A atividade física em si tem um fator social, principalmente no Brasil, sendo um país emergente, né? Tem uma questão social Uhum. bem importante, mas com foco nessa questão
realmente do cérebro humano, né? Da questão psicológica, da saúde mental em si, eu não consigo ver, com toda a sinceridade e honestidade, o ser humano longe do fenômeno atividade física. Honestamente, até estou tentando encontrar algo negativo nessa pergunta, mas não consigo. Então, realmente eu vejo de suma importância para o desenvolvimento humano, para a motricidade, para a questão do metabolismo, que isso a gente já sabe que é muito forte, né? Eu acho que até essa questão física nós não temos tanto paradigma, né? Eu vejo mais uma questão mental mesmo, que a gente acha que só vai atingir o físico, a academia só para ver se a gente fica melhor, planifica a questão muscular, trabalha o metabolismo, mas ela tem uma amplitude gigantesca muito aquém disso, muito além disso, né? Trabalha na questão da oxigenação do nosso organismo, a questão batimento cardíaco, aceleração, essa questão da intensidade física, eu acho que é muito claro para todo mundo que faz muito bem. Eu acho que é um fato agora a gente tratar realmente e tentar explicar a questão efetiva da saúde mental, né? Do bem-estar, o quanto a atividade física faz bem para a saúde mental, faz bem para a questão do bem-estar. Existe, inclusive, e hoje a felicidade já é uma ciência. Hoje existe a ciência da felicidade. Eu sou um apreciador nato disso e costumo estudar bastante essa parte aí, no caso da psicologia, que é a ciência da felicidade, que traz a psicologia positiva mais à tona. E dentro da psicologia positiva, no caso, a atividade física, ela se trata de uma terapia hoje, tá? Então não é só questão de quero ficar bonito, quero ficar com a minha autoestima. É muito aquém disso, é muito além, sabe? Então, obviamente que nós sabemos que tem uma questão física envolvida, que nos traz mais benefícios, nos traz mais bem-estar, então libera diversas reações químicas no nosso metabolismo, mas, sobretudo, eu vou tratar um pouquinho agora, não vou me ater à questão técnica também, da questão do movimento, da própria atividade física ou do exercício físico, propriamente dito, com as questões, no caso, de cognições químicas a nível cerebral, tá? Se alguém tiver uma dúvida, vai mandando, eu vou procurar ser um pouco mais claro e mais objetivo nas palavras, ok, pessoal? Fechou. Então, assim, quando nós temos uma atividade física, especificamente falando, nós fazemos a atividade física de uma forma controlada, equilibrada e, de preferência, com um profissional adequado, né? Essa atividade física manda cognição química para o cérebro, e dentro do cérebro nós temos vários compartimentos ali que são absolutamente fantásticos, tá? A nível cognição, cerebral, enfim. Então eu vou falar de apenas 2 hoje, e que se alguém quiser ir contribuindo com alguma pergunta, eu vou esclarecendo, ok? Vou falar primeiro do lobo pré-frontal, tá? Que fica basicamente um pouquinho acima da parte da testa aqui, pegando o couro cabeludo, tá? Então, essa é, no caso, o córtex pré-frontal. Dentro do córtex pré-frontal, nós temos algumas... Ele acarreta algumas coisas, na verdade, tá? E quando nós fazemos a prática de esporte ou a prática esportiva, nós trabalhamos a parte de tomada de decisão, planejamento, memória e atenção. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós fazemos atividade física, na academia ou no espaço de lazer, enfim, nós automaticamente estamos melhorando na tomada de decisão, no planejamento, na atenção e na memória. Entendeu? O que eu quero dizer ainda com isso? Que, teoricamente, nós podemos entender que as pessoas que praticam exercício físico de forma mais moderada, seja ela educacional, esportiva, no caso recreativa, ou de alta intensidade, ou alta performance, no caso, que são os competidores e tal, essas pessoas têm um ganho na melhora de tomada de decisão, na questão do planejamento, melhora-se a questão da memória, você fica uma pessoa que tende a esquecer menos das coisas,
e também a tomada de decisão e a questão da atenção é muito importante, tá? Então, todos esses componentes ficam aqui dentro da parte do lobo pré-frontal, tá? Do córtex pré-frontal. Tá. Eu vou passar para uma segunda pergunta, e aí até eu já vi que o Guto ali fez uma pergunta também, eu vou tentar colocar junto. Legal. Tiago, posso só complementar a questão ainda do... Claro, desculpe. Da questão do cérebro? Desculpe, claro. Tá. Termina. Me empolguei aqui, tá? Então, um outro ponto do cérebro, quando nós fazemos a atividade física, liga diretamente à questão dos nossos neurônios. Aonde que ficam os neurônios? Fica perto da questão da massa encefálica, massa cinzenta ali. E os nossos neurônios, nós temos em torno de 80, 85 bilhões de neurônios, tá? Desculpem. E desses 85 ou 80 bilhões em média de neurônios, a gente não sabe exatamente quanto, nós temos 1/3 desses 85, 80 bilhões que são renováveis. Ou seja, 1/3 desses neurônios se renovam através da atividade física, ou seja, podemos entender que quando praticamos atividade física, um percentual de 1/3 desses neurônios de 80, 90 bilhões, eles se renovam. Legal. Ok? Claro que isso não quer dizer que fazendo uma vez atividade física, isso vai acontecer. É dentro de uma sincronia e de uma evolução natural do organismo. Né? Uhum. E esses outros restantes de neurônios, muitos morrem ao longo do tempo. Ou seja, conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, nós vamos perdendo muitos neurônios, diria que milhões de neurônios. Por isso que, por exemplo, quem tem uma demência de Alzheimer, por exemplo, tende a perder mais neurônios ao longo do tempo. Entende-se que ela vai perdeu muito mais do que uma pessoa que não tem essa demência de Alzheimer. Tá? Entendi. Legal, cara. Vamos seguir então? Bora, vamos lá. Eu vi uma pesquisa do Google, onde nessa pesquisa relatou que ia trazer para a população, que a população estava sentindo com o confinamento, etc. Né? O que mais mudou depois do Covid aí? Grande parte das pessoas relataram que tudo mudou, né? Mas algumas pessoas tinham uma preocupação na falta de dinheiro, o que mudou, a sensação de estar preso, o humor, sentimentos, né? Então muitas coisas mudaram nesse período. Como que a gente vai identificar os sintomas dos transtornos, por exemplo, estresse, ansiedade, pânico, depressão, durante esse período? Certo. Bem complexa essa pergunta, tá, Thiago? Confesso que precisamos de bastante tempo. Mas, assim, eu vou me ater muito, e vale lembrar que não necessariamente você tendo 1, 2 ou 3 sintomas de um transtorno, por exemplo, transtorno de ansiedade, não necessariamente você tendo um sintoma ou 2 sintomas do transtorno de ansiedade, você efetivamente tenha o transtorno de ansiedade, tá? Ok? Então, o que eu vou falar, de repente, vai ser repetitivo entre todos os transtornos, mas a gente vale lembrar que não necessariamente você tendo 1 ou 2 sintomas, você realmente tenha o transtorno de ansiedade ou o transtorno de pânico, tá? Uhum. Começando pela questão, esses transtornos, tanto o transtorno de estresse, quanto o transtorno de ansiedade, transtorno de pânico e o transtorno depressivo, eles são muito comuns nessas épocas de epidemia, enfim, isolamento social. Uhum. Visto que nós somos seres humanos, né? Sempre antes de mais nada, nós somos seres humanos, sensíveis e fragilizados, e frágeis, né? Uhum. Então, principalmente nesses momentos como isolamento social, que tudo se aflora e tal, muitas pessoas ainda não são acostumadas a viverem consigo mesmo, e isso tem uma certa incomodação, né? Uhum. Se tratando do transtorno de pânico, resumidamente falando, é um conjunto de alterações cognitivas, comportamentais, no caso, e emocionais e físicas, tá? Uhum. Ou seja, em outras palavras, seria uma espécie de esforço de adaptação do organismo frente a uma ameaça futura, tá. Entende? Ou seja, quando nós nos deparamos com um fator estressor, ou ambientalmente falando,
ou internamente falando, nosso corpo fala para nós mesmos, opa, algo tem que ser equilibrado aí dentro do nosso organismo. Então, de alguma maneira, as pessoas que são mais equilibradas emocionalmente podem transformar esse fator estressante a uma situação motivacional. Tá? Então, nós podemos ver o transtorno como algo que pode prejudicar se não controlado, se uma pessoa, um ser humano não tiver um controle de suas emoções, como também podemos entender que o estresse em si, ele pode ser benéfico, tá? E virar um motivador. Mas, para tanto, é preciso que tenha um equilíbrio emocional. Tá? Dentro da linguagem terapia cognitiva comportamental, que é uma linha da psicologia, nós trabalhamos muito com pensamentos disfuncionais, pensamentos automáticos, crenças limitantes, que através de cognições geram pensamentos, através de pensamentos geram emoções, e através desse sistema emocional que eu tanto vou falar aqui hoje, nós temos os comportamentos, adequados ou não. Tá? Então é dentro de uma linha. Cognição, pensamento, emoções e comportamento. Tá? Então passamos agora para ainda a questão dos sintomas, né? Do estresse. Nós temos vários sintomas, tanto ansiedade, quanto cansaço, dor de cabeça, irritabilidade, ganho ou perca de peso, que aí é uma coisa que a gente vê muito na academia, né? A pessoa está treinando legal lá, está totalmente focada, com atenção, mas alguma coisa tem que ela não consegue voltar o peso dela, por mais que ela malhe, por mais que ela tenha um exercício intenso ali, mas não consegue ter um equilíbrio físico. Por quê? Porque tem que ser tratadas justamente essas emoções, né? Essas emoções são tão importantes para o nosso equilíbrio como um todo, como ser humano, que se a gente focar em outras situações, tirando questões mentais, no caso emocionais, nós não vamos conseguir ter um ganho ou um equilíbrio no contexto geral. Tá? Então, passando a questão do estresse, do transtorno de estresse, acho que ficou claro, né? Nós temos a questão do transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, brevemente falando, ele é diria que, uma mistura de medo com antecipação a uma situação futura que pode ocorrer. Principalmente quando você não tem o equilíbrio ou o controle efetivo de uma situação de curto, médio prazo. Ou seja, quando nós nos deparamos com uma fragilidade emocional gigantesca, né? Com uma angústia excessiva e um medo de tudo que vai acontecer, tanto por questões econômicas, sociais, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se vai perder o emprego ou não amanhã, a gente vai acordar de manhã, vamos ter emprego ou não vamos ter emprego para trabalhar? Então isso tudo gera uma angústia excessiva com uma mistura de medo, que é a ansiedade, tá? Então, e os sintomas são um pouco mais severos ali no caso. Fadiga muscular, palpitação no peito, as extremidades dos dedos e das mãos tende o sangue a não chegar até as extremidades, ou seja, até as pontas dos dedos, se deixando um pouquinho mais branco, diferentemente da palma da mão, por exemplo. E entre outros sintomas, né? Então, partimos agora, então nós vimos a questão do transtorno de estresse, certo? Partimos para o transtorno de ansiedade, que acabamos de ver, e temos o transtorno de pânico. O transtorno de pânico, só um pouquinho, ele é uma mistura do medo, da ansiedade aguda, eu diria assim, e uma mistura de todos esses sintomas que eu já falei, tanto do estresse quanto do transtorno depressivo, de forma mais aguçada. Tá? Ou seja, irritabilidade, fadiga muscular, um aperto no peito, uma queimação no peito, dores extremas no corpo e no organismo. Então, esses são alguns dos sintomas. Tá? E passamos agora para o transtorno de depressão. Esse, eu diria que quem tiver esses transtornos precisa ser acompanhado por um profissional. Tá? Eu vejo assim, transtornos estressores,
agudos, é para ficarmos em alerta. Tá? Transtorno de ansiedade, precisamos ir em busca de um profissional qualificado o mais rápido possível. Transtorno de depressão ou transtorno depressivo, entendo eu que nós já precisamos estar fazendo algum tipo de auxílio, algum tipo de acompanhamento. Tá? Lembrando que todos esses transtornos, transtorno de estresse, transtorno de ansiedade, o próprio transtorno de pânico e o transtorno depressivo, se com prática esportiva fica mais difícil de tê-los, ou se já tem com prática esportiva fica mais fácil de tratá-los. Tá? Então, por isso, realmente há uma questão muito importante da atividade física frente a todos esses sintomas, todas essas situações que nós convivemos no dia a dia. A questão do transtorno de depressão, eu vejo como a pessoa definitivamente cai no chão. Tá? Ela não consegue mais encontrar motivação alguma para viver, ela acha que o mundo está contra ela, ela acha que nada faz sentido, é um sentimento de inferioridade muito grande. Tá? Todas as pessoas do mundo são melhores e melhores do que elas. Tá? Por mais que ela tenha coisas boas, e todos nós, seres humanos, temos coisas boas e coisas a melhorar, uma pessoa com depressão, ela não vai enxergar isso. Por mais que ela tenha um mundo de coisas boas. Entendi. Tá? Cara, muito legal. Deixa eu já aproveitar. Existe alguma vulnerabilidade nesses transtornos por gênero, idade, classe social, ou estado civil, solteiro, casado, durante esse período de crise? Existe uma diferença ou a possibilidade, né? Ou quem tem é mais possível ter algum surto psicótico, alguma coisa assim? Existe essa diferença entre gênero ou é individual? Assim, Thiago, eu entendo que algumas coisas levam a uma facilidade de desequilíbrio emocional, por exemplo. Por exemplo, pessoas de baixa vulnerabilidade têm uma tendência maior porque elas não têm uma consciência adequada ou uma consciência limpa a uma situação estressora, por exemplo. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que pessoas de classe social mais baixa, eu entendo, e existem estudos disso, né? Lembrando que nós sempre estamos falando norteados e pautados na ciência, né? Esse bate-papo nosso. Legal. Então, eu entendo que pessoas com maior fragilidade social tendem a ter uma fragilidade emocional mais desequilibrada. Não necessariamente todas as pessoas, só para deixar claro, tá? Mas, assim, homem ou mulher, eu diria que a mulher tende a ter uma fragilidade emocional mais desequilibrada. Tá? Tende a ter, não necessariamente tenha, tá? Mas, assim, eu não posso dizer que ou a pessoa A, ou do tipo A ou B, necessariamente seja mais inferior ou mais evoluída emocionalmente. Eu não posso dizer isso. Legal. Tá, vamos lá para a próxima, então. A gente sabe que, até já vou emendar a pergunta do Guto ali também, nessa pergunta. O que a gente deve fazer para cuidar da saúde mental nesses tempos, né? E como algumas pessoas conseguem superar isso de forma mais fácil e outras têm uma maior dificuldade. Você vê algumas pessoas surtando e algumas pessoas levando na boa. E uma das coisas que a gente pode fazer, que a gente até comentou, atividade física, que mudou um pouco, a gente partiu para a questão online, lives, etc. Qual que é o papel da motivação nisso, para a pessoa se manter ativa em casa e até depois? Qual que é o papel da motivação? Então, primeiro assim, eu penso que a motivação não seja só do externo, tem que vir do interno também, tá? E só vem do interno se nós tivermos uma certa saúde emocional equilibrada, tá? Então, no nosso dia a dia, inclusive essa live é para isso, nós buscamos um certo equilíbrio, né? Obviamente que nem todas as pessoas e raramente alguém vai ter esse equilíbrio 100% pleno,
Tá? Não adianta eu falar que eu estou 100% pleno em um momento de pandemia e isolamento social. Tá? Eu, Rodrigo, não estou 100% pleno. Eu diria que ninguém está. Mas, assim, acredito sim que algumas pessoas estejam com um equilíbrio emocional mais aguçados do que outras. Tá? Por isso é importante, claro, a gente acreditar na questão motivacional, mas volto a dizer, a motivação não é só do externo, ela tem que vir aqui de dentro. Tá? E faz todo sentido. Se nós conseguirmos manter a nossa motivação em dia, ou próximo da ideal, o qual geralmente nós tínhamos, nós temos um grande fator e conseguimos dar os primeiros passos antes das outras pessoas, porque entendemos que pessoas mais equilibradas tenham mais motivação e dependam menos do externo e mais do interno. Então, quando você está mais equilibrado emocionalmente, com toda a sua percepção limpa, ou seja, você consegue ver com maior clareza aquilo que você só não está enxergando, você está também vendo, existe diferença entre enxergar e ver, eu consigo entender, ou podemos entender, de que realmente nós estamos mais no caminho correto. Tá? Então, essa questão motivacional, eu diria, não vem só do externo, e talvez nem seja o momento da gente ver no externo isso, porque o externo não está nos ajudando muito. Por isso que é um momento que eu ando dizendo muito, que é o momento da gente se encontrar conosco mesmo, se olhar para dentro de si e realmente se aceitar um pouquinho mais. Né? Talvez não seja o momento de produzir tanto, de se questionar tanto, porque o momento não está para isso. Inclusive, eu penso mais. Eu penso que este momento não é o momento de tomarmos grandes atitudes. É o momento de a gente melhorar a nossa percepção, ou seja, vou falar um exemplo aqui que eu gosto de metáforas, tá, Thiago? Eu vejo que nós estamos dentro de um buraco, que hoje nós já conseguimos colocar a cabecinha para fora, mas ainda estamos com a nossa percepção um pouco embaraçada, diria assim, entendeu? Então, esse equilíbrio emocional, somados com pensamentos positivos, pensamentos negativos, se chegarem para nós, a gente tem que dar um tapa e deixar para o lado. Tá? Pensamentos positivos geram emoções positivas e automaticamente comportamentos positivos. Tá? Então, todo esse fluxo aí que eu disse, pensamentos positivos, emoções positivas e comportamentos positivos, a gente pode entender que vai nos causar um equilíbrio melhor. Automaticamente, nós vamos ter mais controles de nós mesmos e teremos uma motivação mais aguçada, internamente falando. Eu não vejo que o externo esteja nos ajudando muito, muito nesse momento. Legal. Não sei se deu para entender. Sim, eu consegui perfeitamente. A galera que tiver dúvida ali, manda as perguntas, ou tiver alguma colocação, a gente vai discutindo aqui também. Legal. Vamos fazer esse bate-papo. Duas coisas também importantes para tentar manter a saúde mental, né? E que a gente pode falar também aqui, é a alimentação e o sono. Cara, eu sou um cara extremamente ansioso, sou muito ansioso. E eu percebi que esses dias em casa, o que eu estou fazendo? Eu preciso sempre estar comendo alguma coisa. Eu desconto muito nisso. Então, assim, esses dias eu parei, olhei e falei, porra, eu devo estar umas 3 horas mastigando alguma coisa. Toda hora eu fico beliscando algo, Qual a importância da gente controlar essa alimentação, o sono? Aonde vai trazer esse reflexo positivo para a gente cuidar da saúde mental? Ok, Thiago. Assim, ó, se nós pegarmos a atividade física em si, né? Nós vamos lá, e mesmo dentro de uma situação normal, de fluxo de academia funcionando e tal, um ritmo intenso de atividade física, mesmo com isso, se nós não comer, se a gente não tiver uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada ou boa, pior ainda, um sono mal dormido ou não dormir adequadamente, eu diria que impacta em 60% do desempenho físico, do desempenho emocional ou psicológico, tá? Ou seja, só a prática de esporte relativamente feita com intensidade, sem cuidar da alimentação ou sem cuidar do sono, não dá certo, tá? Sobretudo, para essa questão da alimentação, eu tenho uma frase comigo que eu gosto muito, eu acho muito forte, e às vezes algo forte impacta positivamente, né?
Nós devemos comer pela necessidade de matar a fome, pela necessidade de comer. Não devemos comer pelas emoções. Tá? Desculpe, me caiu aqui. Eu vou repetir essa frase que eu acho muito fantástica. Nós devemos comer pela necessidade de matar a fome, nós devemos comer pela necessidade de comer e nunca e jamais comer pelas necessidades do emocional. Nós comemos o que somos. Então, as emoções sempre estão ligadas a todo momento, principalmente nesse momento de fragilidade, né? Onde muitas vezes a gente olhar para dentro de nós mesmos, no início, a gente não se suporta, porque a gente nunca fez isso, não é? Então, principalmente para as pessoas que eram ligadas no automático, né? Antigamente, a gente fala assim hoje, tomara que volte ao normal. O que é o normal para nós? O que estava acontecendo antes? O novo normal, né? Ou o novo normal. Eu prefiro um novo normal do que o velho normal. Antes, até 2 meses atrás, a gente não conseguia, a gente não sentia o gosto da comida. E hoje ainda muitos não sentem, né? Por que quando a gente vai degustar um vinho, por exemplo, a gente olha para a cor do vinho na taça, de preferência, se você quer tomar um vinho na taça, né, para poder aproveitar mais o vinho, você dá uma rodadinha e você vê a cor, você sente o cheiro do vinho, você sente o paladar, você quer ficar aguçando no paladar, inclusive você sente o vinho descendo. Não é? Por que a gente não faz isso com a comida? Né? E essa questão da alimentação em si, gostaria de deixar uma sugestão, se possível, seria a questão de, assim, se possível, chamado celular, que é o nosso amigo e inimigo ao mesmo tempo. Né? Eu sugiro, na hora da alimentação, Thiago, e eu sei que você faz isso, então, deixa o celular no cantinho. Se tiver alguma coisa para tratar na hora do almoço, trata antes ou depois, se possível. Separa ali 20, 30 minutos, você, a alimentação, a tua esposa, um familiar, enfim, se possível, e deixa o celular no canto, tá? Eu acho super importante isso, porque, cara, quando você está comendo e está com o celular, você está trocando mensagem, você não come, você engole a comida, você soca a comida no estômago, desculpe o termo, tá? E a ideia não é socar a comida, a gente precisa sentir a comida, como degustar um vinho, tá? Então, essa questão da alimentação, eu acredito que ficou bem clara. Passando para a questão do sono... Pode continuar. Bem, né? Pode continuar. Passando para a questão do sono... Só deixa eu colocar um negócio antes, Rodrigo. Tá. Que você falou do celular. Eu até comentei com você, eu estava fazendo alguns cursos e vendo algumas coisas, e que eu vou falar até um caso meu, né? E que nesse curso que eu fiz, eu não lembro se foi curso, live, é onde eu vi, falava que a pessoa falou assim, que na primeira hora do dia ela não pegava o celular, porque se pegar é só informação ruim, é só desgraça, e isso leva para o teu dia começa assim. Então isso eu estou tentando fazer para mim, não está sendo fácil, mas a primeira hora que eu acordo, no dia eu tento não pegar o celular, não ver e-mail, não abrir sites para ver quantas pessoas morreram, etc. Acho que é bem na pegada que você falou de cuidar com o celular. Bem colocado, Thiago. O que acontece hoje, né? Nós, com todos os desafios que nós temos, com todas as fragilidades que o ser humano em si tem de vida, né? Desde um histórico de vida, desde a infância, eventualmente ocorreram situações que você vai guardando e tal, e ao longo da vida nós vamos nos tornando alguma coisa. E dentro desse alguma coisa tem nossas fragilidades, nossas necessidades, nossos desejos, né? E quando nós acordamos pela manhã, nos damos um bom dia, por exemplo, é sempre importante a gente se dar bom dia. Não existe bom dia melhor do que o próprio nosso, tá? E quando nós nos damos um bom dia, ligamos a TV, todos empolgados, e colocamos no jornal A, B ou C, seja o que for. Tem alguns que são menos piores, acredito. Mas, enfim. E nós vemos uma retroescavadeira cavando 100 metros quadrados, 500 metros quadrados, fazendo um rombo na terra, jogando literalmente caixões, e chega a me arrepiar isso, cara. Eu não vejo motivação para a gente seguir o dia,
entendeu? Por isso, assim, inclusive, via orientação da OMS, existe essa sugestão, equilibre bem as informações, e é importante, via terapia, tratamento, também eu falo muito disso, o nosso psicológico, o nosso cérebro, ele é tudo aquilo que chega para nós. Se chega para nós, nosso cérebro é uma esponja, certo? Uhum. Então, uma vez eu peguei um cérebro humano de verdade na faculdade e afundei, levei um pitão por causa disso. Mas é verdade, e ele não volta. Tanto que quando acontece algum acidente, a gente perde massa encefálica, né? Uhum. Enfim, voltando à questão, quando vem um pensamento, ou seja, uma informação negativa, totalmente negativa dessa, aonde você vê, a tua percepção vê que tem milhares e milhares de pessoas morrendo, e uma delas pode ser um parente seu, um amigo seu ou você, e que muitas vezes não depende de vocês, não é? Logo, o nosso cérebro vai gerar pensamentos e emoções negativas, aí o nosso dia vai por água abaixo. Então, assim, se tivermos a opção, e sempre temos a opção, controla. Coloca no máximo, a nível de informação, meia hora, estourando 1 hora por dia, para que o cérebro seja carregado de informação. Tá? Sobretudo, veja coisas positivas. Nós temos essa possível também ferramenta de transformar algo positivo que vem para o nosso cérebro, mas a gente não precisa só focar no que é negativo, a gente pode focar no que é positivo também. Tá? Uhum. Isso aí se trata de, dentro da terapia cognitiva comportamental, pensamentos disfuncionais. Tá? Quando a gente não tem o controle desses pensamentos e automaticamente uma informação vem de uma forma extremamente negativa. Ou seja, nós fomos criados através de algumas crenças limitantes, e essas crenças limitantes nos trazem limites, nos limitam enquanto seres humanos, psicologicamente falando. Tá? Tiago, eu queria só comentar uma questão de um fator estressor, uma pesquisa que eu fiz, só para finalizar a questão do estresse, que é um dos transtornos mais comuns que nós temos hoje. Tá? Em 2016, eu fiz uma pesquisa em uma instituição de hospitais, o qual o tema era identificação de quadros de estresse em profissionais de saúde de instituições hospitalares. Tá? Dessa classe da saúde hospitalar, foram entrevistados, ou seja, foram aplicados um teste chamado Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de LIP em médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e recepcionistas. Todas essas pessoas se deparam com um trabalho de extrema perfeição, que se eles errarem, uma vida pode ir por água abaixo, ele pode morrer. E impressionantes, 85,7% estavam caracterizados dentro desse inventário com estresse. Tá? Considerando que dentro do inventário de estresse para adultos de LIP, nós temos 4 fases. Fase alerta, fase resistência, fase quase exaustão e fase exaustão. E esses 85,7% estavam na fase resistência, ou seja, na segunda fase do estresse. Esse número, isso em 2016. Suponhamos que nós fôssemos fazer aplicar um teste desse hoje, certamente 99,999% estaríamos na fase estressora. Então, isso é bastante complicado. Eu acho que tiraria só as blogueiras, né, fitness aí, que tá sempre uma maravilha a vida. Isso aí. Cara... Então, isso aí. Pode falar. Não, eu brinco, eu tenho alguns amigos coachings, assim, né? Eu falo, cara, cada um na sua. Vamos por partes. Se você é mais performance, eu sou mais saúde mental. Tá certo. Tá, vamos lá. Acho que a gente deve ter uns 10 minutos ainda, senão o Instagram deve derrubar a live. Certo. Que é de 1 hora. Eu dei Vamos pular para uma próxima pergunta aqui, que eu vi uma pesquisa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que acho que saiu dia 5 de maio, e que eles falaram que a depressão praticamente dobrou. Eles fizeram a pesquisa do dia 25 de março ao dia 25 de abril. E aí eles falaram que durante esse período a questão de depressão dobrou nas pessoas.
enquanto as ocorrências de ansiedade e estresse aumentaram em 80%, né? Tudo isso que a gente falou, etc. Aí eu queria saber, assim, a gente vive hoje meio que um caos no sentido de que é um conflito de informações, né? Um fala sai de casa, outro fala não sai de casa, os próprios governantes não se entendem. O que isso pode influenciar negativamente durante esse período de confinamento? Então, Thiago, eu até postei ontem, se eu não me engano, eu tenho um endereço chamado Funcionalismo Humano, qual eu postei ontem lá na página, exatamente o seguinte. Nós vemos e ouvimos tantas coisas que nós, seres humanos, devemos fazer. Ah, você deve fazer A, B ou C, você deve fazer isso, isso e isso, você deve ser isso, isso e isso. Mas eu gostaria de lembrar que isso são sugestões num contexto geral, mas o ser humano ele não pode ser intitulado como uma embalagem, como um produto. Cada ser humano é um ser humano, tá? Cada ser humano tem sua história de vida, tem suas atrocidades, tem suas questões familiares, emocionais, psicológicas, que não podem ser comparadas como um todo, né? Então é o primeiro passo. A gente precisa respeitar a história de vida de cada um, tá? Mesma coisa assim, por exemplo, eu não posso, geralmente me monitoram muito para isso, eu não posso diagnosticar alguém com um transtorno de ansiedade porque ele tem 1 ou 2 sintomas de transtorno de ansiedade. Não, eu não estou tratando um sintoma ali propriamente dito. Eu estou tratando uma pessoa. Estou tratando um ser humano que confia a mim o fato de poder ajudá-lo, por exemplo. Entendeu? Então é muito mais complexo. Eu sugeriria, assim, de tudo isso que nós escutamos hoje, nesse momento de tanta fragilidade, a gente medir, colocar numa balança o que é para você e reciclar tudo isso. Tem coisa que nem tudo é para você. E nem tem como você absorver tudo isso. Né? Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, né? Com grandes desafios e procurando caminhar curto, a médio ou longo passo para uma melhora constante. Né? Eu acho que é isso. Legal. E aí, assim, até estava lendo alguns comentários aqui agora, e aí antes de a gente passar para a próxima questão, eu estava vendo ali a galera falando bastante de ansiedade, o Vinícius e tal, e isso é algo que... O que você pode até passar para a gente? Eu vou te falar assim, eu sou muito ansioso, semana passada foi aniversário, eu estraguei 3 surpresas no meu aniversário, de tão ansioso que eu sou e descobri antes. Entendi. O que você pode falar pra gente aí? Que a galera falou que, pelo que eu li ali, a maioria desconta na ansiedade, né? Mas assim, é uma grande realidade, tá, Thiago? É um transtorno que hoje, ao menos seja transtorno ou apenas sintomas, diria que 99% das pessoas têm. Tá? Mas, sobretudo, eu diria, já que talvez nós não estamos conseguindo fazer a prática esportiva ou atividade física como nós gostaríamos, com certa intensidade, pelo menos manter, seja 2 ou 3 vezes na semana, atividade física. Ah, quem não fazia, quem nunca fez, começa com uma vez, se trabalhar a aceitação, é um momento importante para nós, para a gente se olhar para dentro de si. Primeiro passo, se aceitar. Tá? Segundo passo, refletir. Melhorar o campo de percepção, melhorar o nosso sentido aguçado das coisas, nossa visão. Muitas vezes, nesse momento, certo, embaraçoso, nós estamos com a nossa percepção muito estremecida e nós não conseguimos ver opções normais que dentro de uma situação, de um ciclo normal da sociedade, a gente iria ter. Tá? Então, o ser humano é um ser ansioso por natureza, dentro de uma situação normal. Imagine agora, com todos esses desafios, seja a pessoa de maior vulnerabilidade, seja a pessoa que tem um nível social mais tranquilo, absolutamente todas as pessoas estão assim hoje, entendeu? Então, eu sugeriria, na prática, de alguma maneira, procure fazer atividade física, nem que seja em casa, já que, infelizmente, sinceramente, não sei o porquê, não estamos abrindo as academias, mas acredito que, curtíssimo prazo, isso vai voltar e a gente precisa disso. Esperamos. Seja de uma forma mais controlada, com fluxo de pessoas, enfim. Mas se não temos essa opção,
que seja, então, vindo da própria de casa mesmo, fazer um alongamento, se aceitar mais, se gostar mais, e principalmente, assim, não se cobrar tanto, porque é um momento da gente não se cobrar tanto. A Tá. gente precisa ser mais confortável internamente, ou seja, se aceitar mais, tá? Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui, a última para a gente finalizar. São duas questões numa mesma pergunta, né? Vamos lá. Primeiro, assim, a gente vê um comportamento da galera completamente enlouquecido. A gente viu no começo lá da pandemia, a galera acabando com estoque de papel higiênico em mercado, fazendo várias compras e não sei o quê, aquele desespero. O que você explica esse comportamento? E aí depois, por fim, o que a gente pode... Aí tem algumas perguntas para fazer, para que eu vou fazer para você no final ali, que a galera foi fazendo. Eu vi ali. E o que a gente pode tirar desses ensinamentos aí, né? A gente já teve algumas pandemias anteriores, por exemplo, gripe espanhola, a gente falou de um novo mundo, que as coisas vão ser diferentes, etc. Mas o que a gente pode levar de ensinamento para o pessoal esse período que a gente está Perfeito. vivendo? Perfeito, Thiago. Em relação a esse exemplo que você deu do mercado, enfim, eu vejo de duas formas, tá? Eu vejo uma questão emocional envolvida no meio, um certo medo de muitas pessoas, né? Que aí sim atribuem a questão da ansiedade e que isso precisa ser respeitado. Então existe o caráter ansioso, aonde entendemos que a pessoa fez essa atitude de comprar 3, 4, 5 carrinhos de mercado e ir para um determinado lugar e ficar escondido, e precisa sim ser respeitado, por exemplo, e aí entra como base o transtorno de ansiedade ou alguns sintomas de ansiedade, e temos uma outra face, diria, que é da personalidade humana, né? Que é, talvez nesse caso, uma pessoa que não está muito preocupado com o entorno, com as outras pessoas, e que se vê que ela precisa se salvar, e o resto dane-se, né? Nós precisamos considerar essa questão da personalidade também, né? De certa forma, uma certa ignorância, e nós temos pessoas ignorantes, no bom sentido da palavra, de não pensar no vizinho, não pensar nas outras coisas, enfim. Então, nós temos duas faces nesse sentido. A questão de um eventual transtorno, medo, uma mistura de medo, ansiedade, angústia, que nós temos que respeitar, porque ela está passando por um processo interno de sofrimento, e nós temos a questão da personalidade do caráter, que nem sempre é de boa índole, por exemplo, né? Tá, entendi. E o que você acha que podemos levar de ensinamento? Olha, Thiago, com todas as palavras, mais compaixão consigo mesmo e com o próximo. Nós precisamos disso. Eu acho que isso tudo aconteceu, não acredito que seja de graça, eu acho que o ser humano mesmo causou tudo isso, né? De certa forma, diria que fisicamente alguém objetivamente causou, que é a China, enfim, sim. Mas assim, são seres humanos, são pessoas que causaram isso também, entende? Então, se tem alguma coisa para eu deixar de mensagem, talvez aqui, realmente seria a gente se olhar mais para dentro de nós mesmos, causarmos uma autorreflexão de nós, né? Melhorarmos a nossa percepção, nos tornarmos mais eficazes nesse sentido, né? E principalmente, possamos ter mais compaixão consigo mesmo e com o próximo. Isso é primordial. Eu espero que quando a gente sair dessa, de fato, a gente volte a uma normalidade nova, e melhor. Lembra daquelas frasezinhas, Thiago? Assim, vamos tocar o barco, vamos ligar o botão do automático e vamos seguir em frente. Tá tudo certo. Não é para estar tudo certo. A gente precisa se olhar para dentro de si, né? Se perguntar, não se criticar, mas se fazer perguntas. Será que eu estou no momento, no lugar certo? Será que o meu trabalho me faz feliz? Entendi. Né? Então, eu acho que seria isso. Legal. Cara, eu não sei se vai dar tempo. Se não der tempo de responder todas as perguntas, a gente faz uma pergunta depois, a gente responde e manda. Vou tentar emendar uma pergunta aqui, que fizeram, o Max fez, e aí vendendo teu peixe também. Qual a importância do psicólogo
para aquele cara que não quer performance, né? Não é atleta, mantém uma vida normal, qualidade de vida. Qual que é a importância do psicólogo em relação à atividade física? E aí também o Legal. Guto perguntou, que tem relação a isso também, né? Aonde que pode entrar a disciplina em tempos de caos? Qual que o único psicólogo pode ajudar com as questões, né, psicológicas podem ajudar a manter a disciplina? Legal. Acho que, se eu não me engano, quem fez essa pergunta foi o Max, né? Legal, Isso. Max. Boa pergunta. Assim, sobretudo, a psicologia do esporte, esse aparato, não só terapêutico, porque o psicólogo do esporte não necessariamente fica dentro de uma sala clínica atendendo, ele vai a campo atender, é importante em todos os sentidos. Desde lá da questão enquanto criança, a questão no sentido educacional mesmo, escolar, até a questão do recreativo, eu sou recreativo, por exemplo, e a questão, obviamente, de alta performance, né? Ou desenvolvimento. Eu acredito, e a ciência está aí para mostrar, em todos os âmbitos é importante. Tá? Na prática esportiva, um acompanhamento. Porque na prática esportiva, como psicólogo do esporte, você não foca só na prática esportiva em si. Tem várias situações, é um leque muito grande, emocionalmente falando, treinabilidades, tendo atenção, treina foco. Muitas pessoas que precisam tomar uma decisão dentro de uma grande empresa, no mundo corporativo, usam o neurofeedback, que é um mecanismo, uma ferramenta da psicologia do esporte. Tá? Nós temos os coaches, nós temos o próprio psicólogo do esporte que trabalha com essa questão também de desenvolvimento, de desempenho, de alto desempenho, é extremamente importante. Sobretudo, seja qual for, tanto a nível escolar, quanto a nível, no caso, recreativo ou alta performance, tá? Fechou. A segunda pergunta... É manter disciplina nesses tempos em caos. Perfeito. Boa pergunta. Sobretudo, nós precisamos ter um certo equilíbrio. Eu vou voltar a falar nessa questão do equilíbrio emocional. Uhum. Tá? O equilíbrio traz autoconfiança. Rodrigão, pode ser, Tá? tenta resumir aí, que pode ser que o Instagram derrube, que acho que vai fechar beleza. uma hora. Tá, perfeito. Aí, a questão assim, galera, as perguntas que não foram respondidas, a gente vai tentar responder depois, a gente faz um vídeo, faz alguma coisa assim, e o Rodrigo publica nas redes dele. Tá, legal. Essa questão do... Quem perguntou? Foi o Guto. O Guto, essa questão que você me perguntou, você pode ter plena certeza que tudo envolve as nossas questões emocionais. Através do nosso mecanismo cognitivo e emocional, nós vamos conquistar basicamente tudo. Seja a autoconfiança, seja a questão motivacional, enfim. Com isso, você vai conseguir ter um equilíbrio melhor, você vai conseguir passar pelos seus dias com menos sofrimento e com mais autoconfiança, tá? Acredito que quem tiver o equilíbrio mais aguçado, quem tiver mais equilíbrio emocional, vai dar passos mais curtos para sair dessa melhor e automaticamente vai ter um ganho frente a outras pessoas. Fechou. Cara, muito legal. Agradeço de coração. Eu anotei algumas palavras aqui que a gente falou bastante. Equilíbrio, reflexão, aceitação, aprendizado. O que você me diz disso? Cara, para mim foi muito o que eu trouxe desse bate-papo, dessa conversa, digamos assim. Perfeito, Thiago, eu vi alguma perfeito. galera falando ali empatia, saber ouvir, paciência. O que você diz em palavras pra gente? E depois tenho mais um recadinho para dar pra galera. Certo, perfeito. Vamos lá, jogo rápido. Primeiro de tudo, pessoal, nós precisamos pensar que nós não somos máquinas. Não adianta, no momento como esse, nós nos cobrarmos tanto e sermos tão incisivos conosco mesmo. Nós precisamos ter, sim, algumas palavras norteadoras para poder equilibrar o nosso dia. Aceitação, reflexão, sobretudo a compaixão consigo e com o próximo. Então, eu acredito que são os 4 pés ali essenciais para que a gente possa ter razoavelmente um bom desempenho no nosso dia a dia. E assim, principalmente, cara, ter esperança e respeitar o próximo. A gente precisa disso. Talvez seja a grande mensagem que tudo isso está nos trazendo, tá? Top, top. Para finalizar, eu queria trazer notícia para vocês aí,
que, em parceria com o Rodrigo, a academia vai estar oferecendo atendimentos online durante esse período de crise, aí, esse período de pandemia, enquanto a academia estiver fechada. Vai deixar à disposição o Rodrigo para fazer alguns atendimentos online. Quem tiver interesse, manda os alunos que tiverem interesse, manda uma mensagem no direct da academia, aí a gente entra em contato, que vai ter essa possibilidade aí também, quem precisar de algum atendimento psicológico durante esse período. Fantástico, Thiago. Parabéns pela atitude de vocês aí, principalmente pela sensibilidade que estamos tratando desse tema. Eu acho que é uma oportunidade ímpar para a gente estar aproximando, e é a única maneira que eu vejo de isso acontecer, né? A gente vê tanta crueldade no nosso dia a dia, tanta coisa acontecendo, e a gente não ter voz, porque a gente não consegue chegar nas pessoas. E acredito, não é modinha, gente. Live, se aproveitada de uma boa maneira, não é modinha, é necessidade. A gente não conseguiria hoje estar impactando de alguma forma, seja quem for, seja quantas pessoas forem, não interessa. Alguma maneira seria somente com a live de estar impactando pessoas positivamente, ou seja, tentando levar um pouquinho de mais bem-estar, de mais consciência nesse momento tão desafiador, de tanta sensibilidade, o qual nós estamos hoje. Parabéns, Academia Única, pela iniciativa. Até eu acho que vale, num outro momento, outras oportunidades, a gente aflorar um pouquinho mais a questão do estresse, da ansiedade, da angústia. O tempo foi curto hoje. Eu acho que a galera merece aí ouvir mais. Cara, muito obrigado. Obrigado para todo mundo que participou. Desculpa os transtornos e os erros operacionais aí. Como eu falei, é um período de aprendizado. Foi minha primeira live. Então, muito obrigado a todos. Parabéns, Rodrigo. Um abraço a todo mundo. Boa noite. Valeu. Nos vemos em breve. Gente. Espero que o pessoal... Grande abraço aí a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Forte abraço.